Olá para você que é inscrito aqui no canal Pão do Advento. Voltamos para o estudo da lição da Escola Sabatina. Hoje nós vamos falar sobre o quinto tema, o quinto tópico da lição da Escola Sabatina. A lição da Escola Sabatina dessa semana, então, tem por título A Boa Notícia do Juízo. A Boa Notícia do Juízo. Então, lembrando aqui, lição da Escola Sabatina. Tá meio ruim aí no vídeo aí, minha câmera não está muito boa, mas a lição é essa daí. Então, quem não tem ainda pode adquirir ou pode pegar, pode ler gratuitamente no site da CPB, é CPB+. Você coloca CPB+, no Google e você consegue entrar lá, procura lição de adultos e aí você estuda a lição da Escola Sabatina, que nós estamos estudando aqui nesse trimestre. Estamos falando sobre as 3 mensagens angélicas, Então, relembrando o texto aí de Apocalipse, o texto que nós estamos nos concentrando nesses últimos dias, o texto diz assim: temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, nós comentamos na semana passada sobre temor de Deus, o que é o temor de Deus, o que é a glória que deve ser dada a Deus. E agora nós vamos falar sobre a hora do juízo que é chegada. Chegou a hora do juízo. Então, a primeira coisa que nós temos que entender sobre o juízo divino, que a Bíblia fala sobre juízo, muitas vezes, nós temos muitas passagens na Bíblia, nós temos desde o início, desde o Gênesis, nós falamos sobre juízo, sobre julgamento. Então, o julgamento de Deus, o juízo de Deus, ou juízos de Deus, eles permeiam toda a história da Bíblia. Então, existe tanto a esperança na salvação, que é comentada na lição toda, mas existe também a crença no juízo, que faz parte dessa mesma mensagem de salvação. Veja que no Apocalipse, quando a mensagem do juízo é decretada aqui no Apocalipse 14, ela vem depois da mensagem que diz Evangelho Eterno. Foi visto um anjo voando pelo meio do céu com o Evangelho Eterno. Então, o Evangelho Eterno, ele não é só sobre a morte de Jesus, mas também sobre o juízo de Jesus. Então, nós temos, na vinda de Jesus para esse mundo, para salvar o homem, nós temos etapas que ele tem que cumprir para a salvação do ser humano. Então, na primeira etapa, ele vem para salvar, tanto é que ele declara assim: eu não vim para julgar, mas para salvar. Então, enquanto Jesus estava aqui na terra, cumprindo o seu ministério, que levou até a sua morte na cruz, e depois a ressurreição, os dias que passou com os discípulos e a sua ascensão, ele veio para trazer a salvação, a mensagem da salvação. Mas quando ele sobe para o céu, ele sobe para se preparar para o juízo. Ele vai continuar como intercessor agora, no céu, diante de Deus, apresentando o seu sangue, o sangue do resgate, o sangue do Cordeiro, porque ele é o Cordeiro de Deus. Então ele apresenta o sangue diante do Pai como argumento para o perdão dos seus filhos aqui na terra. Então todo aquele que se achega a Deus, ele encontra o perdão porque o Filho de Deus apresenta o sangue dele. Olha, Pai, esse meu filho se arrependeu e aqui está o pagamento pelo resgate do nosso filho aqui, o meu sangue. Então ele apresenta a mão dele, mostra as mãos e fala: Pai, meu sangue, Pai, meu sangue, Pai, meu sangue. Então o sangue de Jesus é o argumento no céu para a remissão, para o perdão dos pecados dos seres humanos. Então todos aqueles que pretendem chegar até Deus devem aceitar Jesus como seu Salvador pessoal, Isso é uma fala tão comum assim no mundo evangélico, mas às vezes perde o sentido. E tanto que a gente fala, perde o sentido. Então, quando nós falamos que aceitamos Jesus como nosso Salvador pessoal, significa que estamos aceitando o seu sacrifício. Estamos aceitando que o sangue dele foi derramado para a remissão dos nossos pecados, como pagamento da dívida que era nossa. Então, nós temos uma dívida diante de Deus, porque nós somos pecadores e o salário do pecado é a morte. Então, em vez de pagarmos com a nossa morte, Jesus vem e morre no nosso lugar. Então, esse é o sacrifício expiatório de Jesus. Agora ele vai para o céu. Então, ele além de Salvador, ele é também agora juiz. A lição ela não entra aqui nos detalhes, mas o livro de Daniel, lá em Daniel, você tem que ler, Daniel tem que ler e estudar. Daniel capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, para entender, esses 3 capítulos estão interligados ali, foram escritos em momentos, em períodos diferentes da história de Daniel, mas estão totalmente interligados, e esses capítulos vão falar sobre o juízo. Inclusive vão dar a profecia de tempo que aponta para o começo do juízo. Então lá em Daniel capítulo 8, versículo 14, nós temos lá a profecia que diz assim:
até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. A purificação do santuário é o início do juízo. Então, na verdade, o próprio contexto de Daniel fala sobre isso, né? Daniel fala assim, ó, abriram-se os livros, né? Foram abertos os livros no céu. E ele viu o Filho do Homem, né? Jesus, caminhando até o Ancião de Dias. Lembra que nós estudamos sobre o Filho do Homem no início da lição? Filho do Homem é Jesus. O Ancião de Dias aqui, então, já fica subentendido logo que é o Pai, né? O Deus Pai. Então, Jesus caminha até o Deus Pai. Para quê? Para apresentar a sua intercessão, que é o argumento para o perdão dos pecados dos homens aqui na Terra. São abertos os livros, né? Então a Bíblia fala sobre o livro da memória, o livro da vida. Então nesses livros estão escritos toda a nossa vida, aquilo que nós fizemos, seja de bom, seja de ruim. E tem também ali um escrito, né, para aqueles que aceitaram Jesus, um nome escrito no livro da vida. Então, as pessoas serão julgadas ali pelo que está escrito nos livros, e Jesus é o juiz nesse tribunal. Só que ele não é só o juiz, porque João vai dizer também assim que ele é o nosso advogado. Então, olha só que coisa interessante, né? Nós temos, ao mesmo tempo que Jesus é o juiz, ele é o nosso advogado. Ele tanto julga como advoga a nossa causa diante do Pai, né? Diante do Pai, que também trabalha nesse tribunal, está ali presente. E é que não vai dar para a gente entrar aqui nos detalhes, mas o próprio Deus, Deus Pai, ele também está sendo analisado nesse tribunal, porque Satanás colocou em dúvida o governo dele lá no céu e chamou Deus de injusto, né? Ele argumentou contra a lei e contra o governo e a justiça de Deus. E todo esse quadro, tudo isso vai ser concluído quando o próprio Satanás, né, ele reverter essa sua declaração. O final do juízo vai levar a isso, mas a gente vai entender isso melhor depois, tá? Então, a princípio, você tem que entender o seguinte: Daniel, ele aponta o início do juízo. Então, uma coisa, juízo implica que existe lei, porque não há juízo sem lei. Tá? Para aqueles que argumentam que houve um tempo da lei e agora não temos mais lei, a lei não é mais necessária, isso não existe. Tá? O Novo Testamento fala da lei várias e várias vezes, cita mandamentos da lei, e aí muita gente implica na questão do sábado. Ah, tudo bem, tem a lei lá, mas o sábado está fora. Não, quem diz que o sábado está fora? Está dentro também. O sábado também é mencionado no livro, nos evangelhos, é mencionado no livro de Atos, fala dos discípulos que guardaram, né? É que a pessoa não encontra, a pessoa não vê no texto a palavra guardar, acha que não guardou. Mas quando fala que Paulo se reuniu no dia de sábado com seus discípulos, lá no meio dos pagãos mesmo, não estava nem entre os judeus, porque alguns argumentos, entre os judeus Paulo guardava o sábado, os pagãos não. Não, e nós temos textos que falam de Paulo lá reunido junto com os pagãos, pregando para eles no dia de sábado. Então no dia de sábado era o dia dedicado à adoração, ao trabalho missionário, a mesma coisa que era feito no Antigo Testamento. Tá? Não mudou nada, não tem nenhuma passagem que fala isso aí. Vocês vão encontrar algumas passagens que parecem declarar isso, mas quando você faz uma análise, um estudo bem feito, exegético do texto, você chega à conclusão que não diz isso. Né? O próprio Jesus falou assim, olha, eu sou o Senhor do sábado. Então, o fato de ele falar que é Senhor do sábado significa que o sábado ainda continua em validade. E ele mesmo declarou assim, eu não vim revogar a lei, mas cumprir. Quando ele falou da lei completa. Né? Não falou só de 9 décimos, ou 3 décimos, 4 décimos, não falou nada disso, não. É a lei completa. Né? Na verdade, era a lei completa mesmo, não era só os 10 mandamentos, não. Os 613 mandamentos que nós encontramos lá no Pentateuco. Tá bom? Então, olha, nós temos que entender que para que haja um juízo, existe lei. Né? Então, abrem-se os livros de registros e os homens são julgados pelos atos que se estão em conformidade com essa lei ou não estão. Aí o negócio parece que é meio legalista, né? Mas o argumento é o seguinte: o homem ele não tem condições de observar a lei de Deus. Né? Ele vai ser julgado pela lei, ele vai ser analisado, seus atos e tudo mais. Mas se o homem não tem condições, como é que os atos deles vão ser analisados? Acontece que aí é que entra o sangue de Jesus. Jesus, ele morre no lugar do pecador e agora começa na vida do pecador um processo de santificação. Então, a santificação é o que vai dar condições a ele de obedecer gradualmente essa lei. Né? Então, o homem é analisado, quando é analisado a lei, a vida dele em conformidade com a lei, é a vida em conformidade no processo de santificação.
Se ele está no processo de santificação, embora a sua obediência não seja perfeita, o sangue de Jesus cobre, né, essas imperfeições aí, tá? O sangue de Jesus, ele está ali pagando a dívida dele. Ele está se aperfeiçoando, mas ele não é salvo pelo aperfeiçoamento dele, tá? Da mesma forma como ele também não se perde porque ele não está se aperfeiçoando. O homem é salvo porque aceita Jesus e se perde porque não aceita Jesus, tá? Isso é o fato, né? O sangue de Jesus nessa história, ele é vital, é central. A lei de Deus aparece na história como o meio pelo qual, né, é feito todo o processo, a base de todo o processo, mas a lei de Deus, ela não entra na conta, né, da salvação por mérito. O homem não vai ser salvo por mérito, a não ser pelos méritos do próprio Jesus. Veja que tem méritos. Tem obediência, mas não é a minha, é a obediência de Jesus. Então, se eu aceito Jesus, ele coloca a obediência dele na minha conta. E aí eu sou salvo. Se eu não aceito Jesus, não tem como ele colocar a obediência dele na minha conta e eu me perco. Tá? Então o juiz é isso. Agora, voltando lá, Daniel fala que tem uma data. Então, não dá para a gente fazer o estudo detalhado aqui, mas quando nós analisamos a profecia das 2.300 tardes e manhãs, nós entendemos que esse período profético de 2.300 anos, porque cada dia em profecia significa um ano, em profecia simbólica, significa um ano. Então, 2.300 anos, começa em 457 e vai terminar em 1844. 1844 na nossa época. Então, se entende pelo quadro profético que em 1844 Jesus começou o trabalho de juízo. Isso se encaixa perfeitamente com outras profecias. Por exemplo, a profecia que fala do tempo do fim, que tudo isso aconteceria no tempo do fim. E quando nós fazemos um estudo detalhado sobre os períodos proféticos, nós chegamos, né, à data de 1798 como o início do tempo do fim. O início do tempo do fim. Em 1700, e na história é uma coisa incrível isso, né? Porque quando a gente estuda a história eclesiástica, nós vemos que depois dessa data de 1798, que foi quando o Papa Pio XVI Pio VI foi preso, né? Não lembro agora se é 16 ou 6, tá? Mas a gente vê depois aí. O Papa Pio foi preso, tá? Vamos colocar o Pio aí, não sei qual Pio foi mais, mas o Papa Pio nesse período foi preso pelo general de Napoleão. Ele foi preso, a igreja perdeu o poder, e aí agora o mundo evangélico, o mundo cristão da época, se voltou para o estudo das palavras de Deus com mais tranquilidade, né, com mais liberdade, e o que chamou atenção durante esse período todo foi justamente o livro de Daniel. Daniel, né? Muitos estudaram e muitos chegaram a esse cálculo. E o cálculo sempre dava, né, para o período final das 2.300 tardes e manhãs, por volta de 1840, 44, 45, né? Mas nós temos um estudo aprofundado feito por Guilherme Miller, que nos dá o ano de 1844, e não só o ano, mas a data também, 22 de outubro, tá? Porque era a mesma data onde acontecia naquele ano o dia da expiação, a festa da expiação, né? Aí alguém pode falar, mas o que tem a ver, né? Por que tem que ter data? Nossa, a Páscoa, né, que é a morte de Jesus teve data, a morte de Jesus teve data, né? A profecia também apontava para o ano que Jesus morreria e o dia, porque ele morreu exatamente no dia da festa pascual, né, no período da Páscoa. Então, se ele morre, se o sacrifício dele, que é central no plano da salvação, acontece exatamente no período profético, na data, por que o juízo investigativo também não aconteceria no dia e na data? Então, ele acontece no dia e na data, 22 de outubro e do ano de 1844, que é quando termina as 2.300 tardes e manhãs. Tá certo? Então, de lá para cá, estamos sendo julgados. O juízo final começou. Ele começou. Então, no juízo, nossos nomes estão sendo passados. Nossa vida está sendo verificada. Mas o importante é entendermos que o juízo não é para a destruição, para a aniquilação dos homens, mas é a favor dos justos. Daniel fala que o juízo é a favor dos justos. Jesus faz isso no céu para beneficiar os seus seguidores. O juízo é feito para o benefício. Infelizmente, aqueles que não aceitaram o sangue do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, como está lá em Apocalipse 13, aqueles que não aceitam o sangue do Cordeiro não serão salvos, tá? Então, o juízo não é porque
para a perdição das pessoas, é para garantir a perdição. Não. É o trabalho que é feito no céu, em conjunto com o trabalho do Espírito Santo que é feito com o homem aqui na terra. Então, as duas coisas acontecem ao mesmo tempo, e busca-se a salvação dos homens, né, dos filhos de Deus. Tá? Então, olha, nosso nome está sendo passado lá no céu, pode estar sendo passado agora, nesse momento. Nossa vida está sendo analisada. Nós estamos sendo observados. É importante estarmos em harmonia com os caminhos de Deus, em harmonia, não porque o juízo vai, se eu não estiver, aí o juízo vai me condenar, não. Independente do juízo que está acontecendo agora, no passado, nós seremos analisados pela conformidade que temos com a lei de Deus, com a palavra de Deus. E como é que nós temos conformidade com a palavra de Deus? Quando estamos sendo guiados pelo Espírito no processo de santificação. Então, se estivermos passando por isso, tá tudo bem, tá tudo certo, né? Aquele homem na cruz, o ladrão na cruz, ele entrou nesse processo. Ele pediu misericórdia ali para Jesus. Jesus garantiu a salvação dele. Falou assim, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Aquele homem foi justificado e santificado também, porque ali na cruz mesmo, naqueles poucos instantes, ele teve a oportunidade de santificar. Ele defendeu o próprio Jesus ali. Ele falou para o outro ladrão assim, olha, nós merecemos isso aqui, mas ele não merece, né? Então ele pregou na cruz para o outro. Ele pregou, olha só, aquele criminoso teve tempo até de pregar para outra pessoa ali na cruz naquele momento. E não pregou só para ele, mas para todos que estavam ali embaixo ouvindo. Porque quando eles veem um criminoso se convertendo na cruz, isso já só por si é um argumento, é um trabalho de evangelismo. Então aquele homem na cruz não só se converteu, mas ele se santificou, ele pregou o evangelho. Tá? E lembrando, hein? Ó, ponto importante, justificação é um trabalho, é um processo individual, é a minha comunhão direta com Deus, é quando eu peço perdão e Ele me perdoa. Santificação é processo coletivo. Até o homem na cruz precisou de pessoas junto para poder passar por esse processo. Tinha gente lá, tinha o companheiro dele na cruz, né? E nós aqui também precisamos estar unidos como irmãos no corpo de Cristo para passarmos pelo processo da santificação. Olha lá, hein? Tira os pensamentos de desigrejados da cabeça aí, esse negócio de viver a religião em casa, porque isso não existe não. A religião cristã, ela acontece no corpo de Cristo. Tá? Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Tchau.